podem sentar. Grava? Meninas, como vocês estão? Bem. Vocês estão bem? Sim. Então tá bom. Quem aqui é a mais velha? Eu. Então a Alicia falou que ela é a mais velha. Então eu vou dar um presente pra Alicia, pode ser? Eu vou dar um presente pra ela. Então, Alicia, eu queria que você comesse agora e me falasse se tá gostoso. Tá gostoso? Tá. Que bom. Ah, você quer também? Você quer? Eu amo isso. Olha assim, o que você prefere, Ana? Você prefere que eu te dê um chocolate agora? Ou Chocolate agora. Ou você prefere que eu te dê só mês que vem uma caixa inteira? Mês que vem. Prefere o quê? Mês que vem. Mês que vem então? Então tá bom. Então mês que vem eu vou te dar. Escolhas. Elas estão por toda parte. Em tudo o que se vê, há escolha, consciente ou inconsciente de alguém ou de um grupo de pessoas. Fazemos escolhas e reagimos a outras tantas. A própria vida é resultado de uma. Não escolhemos a afeição de alguém, seu cabelo, voz, olhos, talvez. Mas nossa escolha vai muito além disso. Simplesmente escolhemos se essa pessoa vai existir. Estima-se que tomamos mais de 2.000 decisões por hora, ou seja, nossas escolhas são mais frequentes do que a nossa capacidade de nos conscientizar de que estamos fazendo escolhas. Temos mais consciência delas quando estamos votando, se começamos um relacionamento mais profundo ou se terminamos um relacionamento. Podemos questionar a abrangência do impacto dessas escolhas, mas não podemos negar que elas alcançam uma esfera para além de nós. Segundo a doutora Janaína Brizante, no processo de tomada de decisão, a emoção é uma grande modeladora. Então não existe a possibilidade de alguém achar que vai tomar uma decisão sem que os aspectos afetivos estejam envolvidos nela. O dia 28 de junho de 1914 poderia ser um dia comum como qualquer outro se não fosse por algumas contundentes escolhas dentre as 2.000 por hora que os personagens que compõem a trupe dramática desse mundo fazem. Um jovem estudante sérvio de 19 anos estava numa pastelaria. Nos últimos meses, anos talvez, suas convicções políticas haviam ocupado espaço suficiente na sua mente e formulado possíveis soluções. Uma delas era a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. O dia era 28 de junho de 1914. Alguém escolheu jogar uma granada. Alguém escolheu visitar o hospital onde as vítimas da granada foram atendidas. Alguém escolheu puxar o gatilho. Um tiro, em 1914, e o fim da Primeira Guerra Mundial, somente em 1918, com quase 10 milhões de combatentes mortos. Gavrilo Príncipe, um jovem que estava na pastelaria, com um tiro, mata alguém que inicia uma guerra. No amor e na guerra vale tudo. Já disseram isso e não falaram só uma vez. A gente pensa nisso. No amor e na guerra valem tudo e a gente se põe para detonar, tanto no amor como na guerra. Posso dar alguns exemplos. Os Aquemênidas, na sua genialidade administrativa e bélica, ao enfrentar o Egito, por exemplo, usaram gatos na guerra, animais considerados sagrados para os egípcios. E o uso dos gatos gerou uma confusão extraordinária porque os egípcios não sabiam se defendiam os seus sagrados gatos ou se defendiam a própria vida. Isso deu uma vantagem considerável para os Aquemênidas. Adolf Hitler, na Guerra Civil Espanhola, usou de recursos absurdos e maus, causando um estrago humano fora do comum. Posso também voltar um pouco na história ao pensar na maneira como Aníbal, o grande general, um gênio militar cartaginês, ao fazer as suas guerras,
no norte da África, subindo contra a Península Itálica, usou de muitos recursos, como por exemplo colocar serpentes em vasos e lançá-los para os navios, e a confusão que as serpentes causaram andando entre um navio e outro gerou uma enorme vantagem também para ele. No Amor e na Guerra, alguém disse: vale tudo. A Convenção de Genebra do século XX colocou regras na guerra. Agora não se pode numa guerra fazer tudo. Algumas vantagens são vantagens indevidas, as vantagens desumanas, a que causam danos de fato àqueles que devem ser protegidos pelos militares. Se na Convenção de Genebra ela já determinou que não vale tudo na guerra, então a gente também vai concluir que o amor anda mais perigoso do que a guerra. A verdade é que se a gente pensar essencialmente no que é amor e no que é a guerra, nós vamos descobrir que a nossa capacidade de entender a quantidade de decisões que tomamos todos os dias também nos impede de entender que o amor e a guerra estão tão intencionalmente, tão delicadamente, tão intimamente ligados, que a guerra e o amor nascem no mesmo pressuposto. Assim, para amar é necessário fundamentalmente escolher. Ninguém pode te obrigar a amar. Absolutamente. As pessoas podem gerar medo em você sem que você escolha. Elas podem gerar prisões sem que você escolha. Qualquer pessoa pode provocar algumas reações a despeito das escolhas de outros. Você pode ser obrigado a mudar de casa, mudar de emprego, mudar de roupa por força coercitiva de outro. Mas ninguém pode te obrigar a amar. Ninguém pode aparecer perto de você, diante de você e determinar a hora, a forma como que você vai amar, porque amor é algo que se escolhe e jamais alguém pode perder isso. Todos os amores que você já viveu e que vai viver, você escolheu fazer. O amor, ele é produto de um ambiente de liberdade. Aquele que não ama, diz o texto, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não, ele não tem. Deus é amor. Então, desde que Deus se fez criador e criou pessoas inteligentes, ele criou essas pessoas inteligentes, dando-lhes completa liberdade para que esse objetivo do amor seja cumprido. Só pessoas livres escolhem, só quem escolhe ama, e Deus quer ser amado. Não, ele não apenas dá amor, ele quer amor de volta, ele não quer medo de volta, ele não quer uma subserviência inconsciente, ele quer que as pessoas que vão ao trono dele o vão porque querem e querem amá-lo, assim numa relação de amor. Também vamos concluir inevitavelmente que a liberdade para amar é a mesma liberdade que alguém usa para pecar. Só pessoas livres amam, só pessoas livres pecam. Nesse ambiente de deixar e permitir-se ser amado, alguém um dia decidiu não amar, e decidir não amar é decidir pecar. A mesma Bíblia que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, disse que o mandamento fundamental que regulamenta toda a existência é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, se pecado é não amar, o primeiro pecado também foi o momento em que alguém olhou para Deus na sua direção e disse: não vou amar. Não dá para explicar exatamente como todas essas coisas acontecem, mas nós podemos explicar em que ambiente isso acontece. Um ambiente de liberdade, um ambiente de perfeição. Deus, ao escolher ser amado, correu o maior risco que um Deus pode correr. Deus correu o risco de nos dar liberdade de escolher. Você fez, do momento que esse vídeo começou até agora, centenas de escolhas e uma delas é continuar assistindo. Mas mais do que essas, as suas escolhas determinam em essência se você vai amar ou não. Quando você escolhe uma roupa, quando você escolhe um voto, quando você escolhe perdoar ou não perdoar, quando você escolhe orar ou não orar, quando você escolhe falar ou não falar, quando você escolhe se submeter ou não se submeter, todas as escolhas em essência nessa guerra entre o bem e o mal está em amar e não amar. E até o momento final, você vai ter feito todas essas escolhas até a definitiva. A grande guerra que existe entre, por e dentro de nós é a guerra do amor e da liberdade. A liberdade para amar ou não. Por que tem uma árvore no meio de um jardim? Porque uma árvore no meio de um jardim é uma escolha entre amar e não amar. Comer do fruto é dizer não te quero.
não te amo. Não comer daquele fruto significa te quero, te amo, mas só uma pessoa livre pode estender a mão e comer do fruto, como só uma pessoa livre pode amar. E Deus querendo ser amado, deu escolhas. Como é para você também. No amor vale tudo, na guerra também. Parece que com Deus existem mais regras, e as regras são do amor e as regras da guerra. No final das contas, em todas as regras, em todas as guerras e em todos os amores, há todas as escolhas que fazemos para um lado ou para o outro, sendo ou não sendo. E Deus decide nos dar cada vez mais liberdade no seu amor, enquanto o mal constrói prisões ao nosso redor, nos tirando a possibilidade de amar e devolvendo medo, temor, pavor e angústia ao redor. Você já fez escolhas, continuará fazendo, mas o amor quer atravessar todas elas, permeando todas as escolhas, permitindo-se viver a maior de todas as liberdades, que é de dizer eu te amo e ouvir eu também. Que escolha você está fazendo?